Olá, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje vou falar-vos sobre dois livros de Margaret Atwood. A História de uma Serva, que foi escrita em 1985, e o seu seguimento 30 anos depois, que foi Os Testamentos, lançado há cerca de uma semana e que eu já li em versão original, porque ainda não está editada em Portugal. Vou falar-vos sobre os dois livros, porque li os dois livros há pouco tempo. Li mesmo os livros um a seguir ao outro. O que eu conhecia da História de uma Serva era a série de televisão, que vi as 3 séries. Por isso, a leitura do primeiro volume do A História de uma Serva, que no Brasil se chama O Conto da Aia. Eu não gosto muito deste título e desta tradução, O Conto da Aia. O conto sim, a Aia não, porque a Aia é uma dama de companhia e as raparigas são tudo menos damas de companhia. Elas são mesmo servas. Acho que é um termo muito apropriado. A capa portuguesa é bastante bonita. A capa inglesa ainda mais engraçada, e depois também saiu uma capa de luxo passada agora nestas edições mais recentes, que também gosto muito. Sim, já toda a gente que está interessada na História de uma Serva deve ter lido ou deve ter visto as séries de televisão, ou deve ter visto o filme que foi feito em 1990. Eu vi só um bocadinho do filme, não quis aprofundar-me mais, porque entretanto tinha na cabeça a série, as 3 temporadas da série, que estão excelentes mesmo, tanto a nível de história como a nível visual. Acho que a nível visual está muito bonita toda a combinação e todo o uso das cores dos vestidos das servas e das senhoras. Está visualmente uma série muito bonita. Depois é claro que o tema é revoltante e é bastante difícil às vezes de seguir a série, mas deixa-nos sempre a querer ver mais e querer ver o que é que acontece. Por isso a série está muito boa. A nível do livro, eu, como disse, li o livro há 2 semanas, A História de uma Serva, e o livro é passado num tempo, é uma distopia futurista, digamos assim. É passado no futuro, num país que não existe, um país que é criado na zona de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a partir do momento em que um grupo político terrorista põe umas bombas no Congresso americano e acaba de uma só vez com o Congresso americano e o presidente. É um grupo fundamentalista que acaba por se apoderar do governo, chamado os Filhos de Jacob, e a pouco e pouco é criado um novo país, que entretanto entra em guerra com outros estados, e alguns estados separam-se. Não é muito bem explicado, mas temos essa noção. E nesse país é mesmo nesse país novo, que chama-se Gilead. Gilead torna-se uma ditadura militar, e torna-se também uma teonomia totalitária, que é do grego theos, Deus, e nomos, lei, dá origem à palavra teonomia, e teonomia totalitária é o que acontece neste país, em que a palavra de Deus e as leis do Antigo Testamento são aplicadas nesse novo país criado. E uma das coisas que acontece é que as mulheres são reduzidas a simples objetos, companhias.
é difícil um estatuto porque não existe um estatuto parecido. São donas de casa, criam os filhos, mas vivem como se fossem quase prisioneiras. E uma das coisas que me fez impressão e com as quais eu pensava várias vezes enquanto estava a ler é que as mulheres desse novo país não podiam ler. Sabiam ler, mas não podiam ler. Tudo que tinha letras era abolido. Elas não podiam ter contacto com livros, não havia revistas, mesmo os nomes das lojas deixaram de existir e foram substituídos por figuras. Tipo, o talho aparecia um pedaço de carne, a padaria tinha uma figura de um pão, o dentista tinha um dente. Eram coisas assim que parecem coisas muito simples, mas depois, quando pensamos um bocadinho, vemos que é uma coisa muito perigosa. E se fosse uma coisa que acontecesse, era uma coisa completamente de enlouquecer. Por as mulheres não poderem ler. Então, quando é criado esse novo país, existem as mulheres, são as mulheres que lá vivem, e por ter havido alguns desastres ambientais, grande parte das mulheres são inférteis, não conseguem ter filhos. E então é criado um estatuto de mulheres, das poucas mulheres que são férteis, que são obrigadas a ser servas e utilizadas só para procriar. Não são criadas, não são barrigas de aluguer, porque elas não ganham nada com isso, são obrigadas a procriar com os senhores, os grandes comandantes, e são violadas com o consentimento, com a aprovação e em cerimónias em que tanto está presente o comandante que as viola, como a esposa que, por não conseguir ter filhos, se coloca como se presente no ato de violação, nessas cerimónias, digamos assim. É um bocadinho difícil às vezes de ler, mas está muito bem escrito e é engraçado. Uma das coisas que achei graça foi que nos meus amigos do Goodreads que leram este livro, a maior parte dos homens deram 4 estrelas, 5 estrelas, que gostaram bastante. As mulheres já não deram assim tanto, porque talvez lhes toque um bocadinho mais o que acontece nesta história. Voltando à história, temos então as mulheres dos comandantes, que vestem de azul. Temos também uma classe de mulheres que são as tias, que são as que quase um tipo de polícia, ou um tipo de mulheres que formam, são professoras e são as formadoras tanto das servas como as formadoras das crianças. Depois temos as martas, que são as criadas, que são as cozinheiras, as criadas de casa, e as servas. São essas quatro categorias das mulheres. Depois os homens temos os comandantes, temos os homens depois de baixa categoria, e temos os anjos, que são tipo uns guarda-costas privados que cada comandante tem, cada pessoa de alto nível tem também. E depois existem os olhos, que são uma espécie de polícia secreta que existe em Gilead. Esta história, a história de uma serva, é-nos contada por uma das servas, uma serva que no final vimos a saber que tudo isto que nós temos estado a ler no primeiro livro é não mais do que a transcrição de um conjunto de cassetes que foram encontradas
em que uma serva de nome Offred, os nomes delas têm sempre os nomes dos comandantes, e então esta serva chama-se Defred, Offred, porque o comandante é o comandante Fred. Por isso, a Defred, a algum ponto da sua vida, teve um contacto com estas cassetes e deixou as cassetes escondidas, e é isso que nós estamos a ler. No final, vislumbramos e vimos a saber que este governo e este país acaba por cair, porque o último capítulo vai mais ao futuro e assistimos a uma palestra sobre um estudioso de história em que falam sobre o país, falam sobre Gilead como uma coisa que aconteceu no passado, e falam então sobre as cassetes. Dentro deste país também, que está em guerra com muitos outros países, mas que também é visitado como uma coisa muito, muito diferente, e o país mais perto que existe é o Canadá, para onde fogem muitas pessoas, e acontecem, algumas não conseguem fugir e morrem pelo caminho. A maneira, o julgamento de crimes dentro deste país também é um bocado aterrorizante, a maneira como as pessoas são julgadas e pelas coisas que são julgadas. Voltam os enforcamentos, voltam todas essas coisas que se fazia antigamente. Existe um muro onde as pessoas são penduradas, para que os outros vejam e lhes sirva de exemplo a não cometerem crimes. Outros crimes, cortam-lhes uma mão, por exemplo, coisas que ainda hoje existem em alguns países, e aliás a escritora teve o cuidado de tudo o que acontece neste livro, nestes 2 livros, tudo o que acontece já aconteceu em algum ponto da história e em algum país, por isso nada foi inventado por ela. Estas atrocidades já aconteceram em qualquer sítio, e já houve pessoas que sofreram de verdade o que estas personagens estão a sofrer. Depois, passando para o livro Os Testamentos, é um livro que este ano tem causado um grande burburinho nos meios literários, porque 30 anos depois de ter sido editado a história de uma serva, Margaret Atwood decide lançar Os Testamentos, o segundo volume, passado cerca de 10, 15 anos após o final do livro anterior, da história de uma serva. Este livro, que eu não vou contar muito, porque muita gente ainda não leu, vou só dar alguns tópicos, alguns pontos, sem revelar e sem fazer spoilers. Já não é contado por nenhuma serva. Aqui temos 3 narradoras, e temos 3 narradoras que são personagens importantes que já vêm do livro anterior. Do livro anterior e também da série de televisão, porque a série de televisão que nós vimos, a primeira temporada, vai exatamente até ao final do livro. A segunda e a terceira temporada já acontecem fora do livro, não existem no livro. E também não é aqui que vão existir, porque este livro acontece depois disso. Então temos 3 narradoras, como eu estava a dizer. Uma delas é a tia Lídia, que é uma das mazinhas, uma das tias que organiza e que aterroriza as servas, porque é uma das mulheres com mais poder, e ela é um bocadinho mazinha no primeiro volume. Aqui
vamos conhecer muito melhor a tia Lídia, sendo ela uma das narradoras. Ela começa por contar-nos que está a escrever, e ela dirige-se mesmo ao leitor, está a escrever um conjunto de textos a que ela esconde. Ela é uma das poucas que tem acesso a uma biblioteca, ela tem uma biblioteca. Vamos também conhecer um bocadinho mais sobre este movimento e sobre o grupo das tias. Quem são elas? Como é que elas são escolhidas? O que é que se passou para aparecerem estas tias? Onde é que elas vivem? Como é que elas vivem? A hierarquia também dentro das próprias, do núcleo das tias, e o poder que elas têm dentro da sociedade da sociedade de Gilead. Depois, as outras duas narradoras que nos aparecem como transcrições de sessões de interrogatório e elas aparecem como testemunhas, em princípio em tribunal, por isso é uma coisa que já se passou após a queda de Gilead, que nós sabemos, temos já do primeiro livro a noção que a Gilead cai como sistema e como país, e elas são duas raparigas. Uma delas, a primeira filha de Fred, quando é apanhada nesta teia e nesta sociedade, ela vai com o marido e a filha pequenina de 6 anos, vão a tentar fugir para o Canadá. E são apanhados. Não sabemos o que acontece ao marido no livro. A miúda foi entregue a uns pais adotivos em Gilead, um comandante com a sua esposa, que não podiam ter filhos, e então ela foi entregue a esse casal. Que depois vemos por esta voz, vemos a maneira como ela foi criada, a maneira como era a casa. Temos a dar-nos logo nas primeiras páginas, dar-nos uma visão muito engraçada de como era arranjada a sociedade e as hierarquias dentro da cidade de Gilead, quando a miúda, que agora não é miúda, não é? Ela já deve ter à volta de 20 anos, nos descreve a sua casinha de bonecas, em que havia as bonecas dos comandantes, havia as bonecas das senhoras, das mães, havia as bonecas das Martas, havia as bonecas das servas. Toda essa hierarquia é-nos explicada por ela com os seus brinquedos e com as suas bonecas. É engraçado a maneira como está explicado, porque ao contrário do que temos hoje, não é? As casas de bonecas não têm estas personagens todas, cada um tem a sua realidade. A terceira voz que este livro é narrado, a terceira narradora, é uma personagem que sai da série de televisão. No final do primeiro livro nós temos a suspeita, mas não temos a certeza, de que de Fred está grávida, não grávida do seu comandante, mas de outra pessoa, e depois neste livro aparece-nos já esse bebê. Nós sabemos pela série de televisão que o bebê, ela acaba por conseguir, com a fuga de outra serva, ela acaba por conseguir mandar o bebê para o Canadá. Ela não vai porque tem a outra filha, e então o livro vai pegar nesse bebê. Como o bebê foi roubado à sociedade de Gilead, é tido como se fosse quase um santo, uma santa. Por exemplo, nas escolas têm sempre fotos do bebê Nicole, que foi roubada, e que eles querem encontrar o bebê Nicole e querem trazer de volta o bebê Nicole. E o bebê Nicole é muitas vezes
referido e toda a gente conhece a fotografia do bebê Nicole. E entretanto vamos conhecer o bebê Nicole, que está a viver com um casal que ela pensa que são os pais verdadeiros dela, no Canadá, e ela própria não sabe que é o bebê Nicole. Ela tem o conhecimento do país de Gilead, ela tem é uma visão fora de Gilead. Ela tem o conhecimento do país, que é estudado nas escolas, ela é totalmente contra a maneira como as coisas se passam em Gilead, mas ela não faz mínima ideia, só logo no início do livro, não é um spoiler, logo no início do livro nós depois vamos saber que ela é a bebê Nicole e tudo o que se vai passar depois. E este triângulo de mulheres, estas 3 mulheres que são as nossas narradoras, têm vamos acompanhar o que vai acontecendo a elas, também um bocadinho do passado, e têm um grande papel nos acontecimentos finais de Gilead. Vamos acompanhar isso tudo. É uma história que não conseguimos deixar. É um livro, o livro lê-se muito bem, a escrita da Margaret Atwood é muito boa também, nada complicada. O livro tem 419 páginas, mas lê-se muito bem. Eu depois até cheguei a um ponto em que já abrandei a leitura. Primeiro lia muito vorazmente, depois abrandei a leitura, fui saboreando a leitura porque sabia que estaria a acabar e eu queria saborear a leitura porque estava a ser muito bom. É daqueles livros que ficam connosco e eu já terminei há 3 ou 4 dias, mas ainda continuo a pensar na história, às vezes ainda me dou por mim a pensar nisto ou naquilo, ou neste ou naquele aspecto. As descrições são muito boas, os diálogos que a tia Lídia tem com o leitor, para o leitor, e que tentam justificar um bocadinho, ela acaba por se desconstruir, acaba por dar-nos uma visão diferente da tia Lídia que tínhamos até agora, mas nunca deixa de ser uma personagem fantástica, muito complexa. Se lerem em inglês, leiam os testamentos em inglês, se não esperem mais um bocadinho, porque de certeza que deveremos ter a tradução em breve, editada no nosso país. Vão gostar de certeza. Quem gostou do primeiro livro, quem gostou das séries de televisão, quem ainda não leu, aconselho sempre a ler primeiro o livro, mesmo como eu que já tinha visto as séries, dá-nos uma visão muito diferente do livro, do primeiro, mas porque entretanto já temos a imaginação já não trabalha tanto porque já temos tudo na nossa cabeça, mas é essencial para lermos depois os testamentos, um livro muito bom que está nomeado para os prémios Booker. Eu gostava muito que ela ganhasse, mas não sei se irá ganhar. Espero que gostem deste livro e desejo a todos umas boas leituras. Adeus.